Olá pessoal do Loucos por Terapia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniela Oliveira, estou aqui hoje junto com o Dr. Vitor Saab. Vamos conversar sobre a medicina canabinoide, que é uma terapia incrível. Para quem ainda não conhece ou quem tem dúvidas, é hora de você assistir esse vídeo e tirar todas as suas dúvidas sobre essa terapia incrível para a nossa saúde. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você que curte esse tipo de assunto, para você curtir esse vídeo e vir com a gente junto com o Loucos por Terapia. Gente, voltamos aqui com o Dr. Vitor Saab. Vou falar um pouquinho desse médico incrível, especialista em cannabis medicinal. O Dr. Vitor, ele é médico neurologista com diversos estudos e especialização de cannabis medicinal, embaixador da Weekend Academy e é sem dúvida um dos melhores neurologistas hoje, um ser humano incrível, conheço já há um bom tempo. E temos o prazer de receber o doutor aqui no canal Loucos por Terapia. Muito obrigada, doutor, de verdade. Demorou esse nosso bate-papo, mas aconteceu, né? Obrigado, Dani. Obrigado ao canal Loucos por Terapia. Meu nome é Vitor, sou neurologista. Já mexo com essa terapia canabinoide há 5 anos. Tenho hoje mais de 1000 pacientes fazendo uso de cannabis medicinal para diversos tipos de patologias. Crianças com paralisia cerebral, autismo, dor crônica, doença de Alzheimer, Parkinson, insônia e outras e assim por diante. Estamos aqui para responder todas as perguntas que o pessoal tiver interesse e dúvidas. Estou à inteira disposição de vocês. Legal. Gente, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Vocês que tiverem mais dúvidas, gente... Ó, doutor, essa folhinha aqui é cheia de perguntas, o pessoal foi mandando para nós. Mas se você ainda tiver dúvidas, deixa aí no seu comentário. Aproveitando de novo, curta esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, porque esse assunto ele é de extrema importância. E quanto mais você curtir, comentar, mais pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo irão ter acesso e você com certeza vai estar contribuindo para a saúde de diversas pessoas, não é não, doutor? Perfeito. É uma coisa que eu acho sempre muito importante frisar é que nós estamos aqui para falar de cannabis medicinal. Nós não estamos aqui para falar de cannabis e uso recreativo. Eu estudei para falar sobre cannabis medicinal. E a cannabis medicinal hoje está sendo divulgada de uma forma inadequada. Acho que passou um pouco do ponto. Cannabis medicinal tem que ser encarada como uma ferramenta ou uma alternativa terapêutica para quando a medicina tradicional não funciona. Ou seja, ela não é a 8ª maravilha do mundo, mas é uma excelente opção para diversas terapias onde a medicina tradicional não está funcionando. Muito legal você falar isso, doutor. Aproveitando já o gancho para essa nossa conversa, eu queria entender, você como médico, como que você entrou nesse mundo aí da cannabis? Como a cannabis se apresentou para você? Tá. Eu tenho um filho e por volta de 3 anos a gente viu que tinha alguma coisa inadequada no comportamento dele. Na ocasião ele era muito agitado, não atendia pelo nome, tinha algumas estereotipias, aí a gente começou a procurar alguns neuropediatras. Na ocasião ficou sempre uma dúvida, né? Se ele era portador do transtorno do espectro do autismo ou se ele tinha um TDAH exagerado que levou a um comprometimento cognitivo. Enfim, fizemos fono, físio, TO, psicopedagoga, AT, desde os 3 anos até hoje que ele tem interesse, a gente faz isso. Mas chegou um momento que ele estava extremamente agitado na vida, a gente já tinha tentado diversos tipos de medicamentos e nada funcionava. Isso começa a comprometer um bom relacionamento familiar, você não consegue ter paz para trabalhar, para tudo. Aí apareceu a cannabis. 2 meses de uso,
Um belo dia eu cheguei em casa, meu filho sempre estava agitado, meu filho estava sentado, tranquilo, assistindo televisão e conseguindo dialogar mais. Óbvio que ele não ficava todo o período do tempo assim, mas foi a primeira vez que eu vi, opa, se isso está melhorando meu filho, eu vou ter que estudar, porque eu acho que eu vou poder proporcionar benefícios para pacientes e para as famílias que cuidam desses pacientes. Esse foi o começo de tudo. Aí você começa a fazer cursos, estudar, se aprofundar. E o grande segredo da cannabis medicinal é que ela é totalmente diferente da medicina atual, que é uma medicina decapitada, que o neuro manda para o pneumo, que manda para o cardio, que manda para o ortopedista. Essa medicina canábica é diferente. Você fica muito próximo do paciente. Você, de acordo com a patologia, você escolhe um determinado tipo de óleo, introduz o óleo, e para você acertar a dosagem é muito importante a participação do paciente e da família, porque é gota a gota, a cada 4 dias eu tenho que falar com os pacientes para achar a dose certa. Caso contrário, não dá certo. Não existe uma dose, nenhum óleo único para nenhuma patologia específica, para nenhum tipo de raça, para nenhum tipo de cor e para nenhum tipo de peso. Sabe-se que, na maioria das vezes, idosos respondem a doses mais baixas e crianças a doses mais altas. Mas o mais importante é dizer que existem vários tipos de óleos e cada óleo é indicado para um determinado tipo de patologia. Legal, doutor. Tem muita gente que pode estar chegando no nosso canal e não entender o que é a cannabis em si. Poderia explicar pra gente, por favor? Posso. A jabuticabeira produz um fruto, que é a jabuticaba. A planta da cannabis produz uma flor. Essa flor tem, em média, 500 componentes químicos descritos. Os mais conhecidos e divulgados são o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Mas tem muito mais coisa além disso. Nós temos o CBN, nós temos o CBG, nós temos o CBG, nós temos os terpenos, nós temos os flavonoides. O importante é saber que essa é uma planta milenar que hoje em dia está tendo uma explosão de marketing, uma avalanche de marcas terapêuticas hoje atualizadas nas farmácias e que consegue estar contribuindo para a melhora da qualidade de vida para patologias que até então não tinha solução. Então, é uma planta que tem mais de 500 componentes. Cabe ao médico saber o componente adequado para tratar cada patologia. Tá. Vamos lá, tem muita gente que confunde assim. Já ouvi gente aqui que faz consulta comigo. Se eu fumar uma maconha, eu vou ter o mesmo efeito da cannabis, que estão falando do que é o CBD. Não vai ter, né, doutor? Isso aí é bem diferente. Fumar maconha e... Até porque não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Tá. O uso recreativo da cannabis é uma decisão de cada um. A gente vai envolver política, economia, Sim. o quadro social. Que não é algo Cada que a gente... um sabe o que faz da sua vida e segue o seu destino. A cannabis medicinal é uma medicina extremamente séria, que você tem que ter um envolvimento muito próximo com a família e não tem absolutamente nada a ver com a cannabis recreativa. Cannabis medicinal, basicamente, você usa comprimidos, gotas ou pomadas. Esses tipos de produtos, eles não fazem pico de dose, diferente da via inalatória ou a via fumada. Que além de comprometer o pulmão, vem um excesso de outros componentes e trazem outros malefícios. Além de que, quando você faz uso da cannabis medicinal, você sabe exatamente o que você está dando, a dosagem que você está dando de cada componente, e a via fumada, seja o que Deus quiser, o que você comprou é o que vai acontecer com você. Então, gente, não tem nada a ver, né? E o doutor aqui está explicando. Pessoas que plantam
o canabidiol, não sei se é assim que fala da Não, planta cannabis. Planta cannabis em casa, para fins terapêuticos, consegue extrair, doutor, o componente terapêutico da forma adequada para uso? Sim. Geralmente quem consegue o habeas corpus, que precisa de um habeas corpus para... Sim, não é qualquer pessoa que vai conseguir, né? Você tem que ter um habeas corpus e determinar a quantidade de plantas que você tem, que você pode plantar. Geralmente o método de extração é um método precário e você tem um tipo net combo. Sai aquele composto geral da planta. E aí você dilui em azeite e aplica. Mas a diferença desse artesanal e do industrial é que esse artesanal você não sabe exatamente o que tem de CBD, THC, CBN ou CBG. E os óleos industriais você sabe exatamente em uma gota quantos miligramas tem de canabidiol, de THC, de CBD e de CBN. Porém, nós vivemos num país carente, que existem inúmeras famílias necessitadas, que hoje ainda é um produto caro e que essas pessoas, famílias que têm crianças com epilepsia de difícil controle, autistas com alto grau de comprometimento, Sim. eu acho que é justo eles poderem implantar. Sim. Tá? Mas é uma técnica difícil, precisa fazer cursos e precisa ter uma continuidade. O difícil de você plantar é você sempre conseguir manter o mesmo padrão de óleo. Que cannabis é igual cana de açúcar. Quando você toma uma garapa, uma não é igual a outra. A planta da cannabis é a mesma coisa, nem sempre o óleo é igual. Quando é industrial, a máquina consegue transformar tudo isso num óleo padrão. Geralmente a indústria tem um controle, né, de extração e a cromatografia. Da qualidade mesmo da planta. É que nem o nosso agronegócio, ele é extraordinário, né, justamente por tudo que a gente está plantando hoje, a soja, né, tem toda uma análise técnica da qualidade da semente e tudo mais. Acredito que isso também é aplicado para a cannabis. Um óleo para entrar no mercado brasileiro, ele precisa ter um certificado chamado GMP. É um certificado farmacêutico, que tem autorização farmacêutica. Tem que ter também um outro certificado de boas técnicas e práticas agrícolas, ou seja, um solo sem adubos, um solo orgânico, vamos dizer assim. Além disso, precisa ter um teste de estabilidade. O que é isso? Você compra um frasco hoje, dia 1º de janeiro de 2022. No dia 31 de dezembro de 2022, esse óleo é o mesmo. Então, você consegue manter um padrão de tratamento. Essa é a diferença do óleo artesanal, eles não têm essa estabilidade. Não significa que não funciona, mas você tem que usar mais rápido. Entendi. Entendeu? Aqui, doutor, uma pergunta. O uso do CBD não é novo. É uma medicina que, embora esteja integrando a nossa medicina, digamos, convencional, ela já é de um uso um pouco Essa é uma planta antigo, milenar, né? e os primeiros relatos foram feitos em 2700 anos antes de Cristo por um imperador chinês que já dizia que a via fumada funcionava para algumas coisas. O primeiro relato foi, eles nem sabiam o que era gota, né, que a gente sabe hoje, que tipo podagra, dedão incha, e eles percebiam que quando você fumava, melhorava a dor. Com o passar dos anos, foi se entendendo que é a medicina do canabinoide. Foi se descobrindo algumas moléculas. Foi descoberto o THC, o CBD e os receptores. Final da década de 80, 1980, início dos anos 2000, já começou a ser bem utilizada para epilepsia de difícil controle. Agora, nesses últimos 6 a 8 anos, está sendo usado para inúmeras patologias. Mas eu sempre friso em dizer, a cannabis não substitui o tratamento tradicional que a gente aprende na medicina.
Ela é uma alternativa, uma ferramenta acessória para auxiliar a medicina tradicional, entendeu? Legal, doutor. Falando em patologia, então, queria que você falasse para qual uso a cannabis é indicada, então. Quais tipos de patologias que hoje a gente consegue ter melhoras efetivas com o uso da cannabis? Tá. Vamos começar por idade. Bora lá. Autismo. No autismo, a cannabis melhora a parte comportamental do paciente e é um facilitador de terapias. Ele faz com que a criança renda mais na fono, renda mais na TO, renda mais na psicomotricidade e com isso com que ela evolua. A indicação mais clássica e formal é a epilepsia de difícil controle. Quando você usa pelo menos 2 medicamentos combinados em dose máxima e não funciona, você pode usar a cannabis medicinal. E isso hoje é provado cientificamente por artigos científicos que sim diminui muito os efeitos adversos e o número de crises. Ou seja, tem estudos científicos hoje nós né? temos mais de 30 mil artigos publicados do PubMed e temos também um canal chamado Cannakis, que tem inúmeros artigos de medicina baseados em evidências. Legal. Subindo um pouco das crianças, vamos falar dos adultos. Hoje, como uma alternativa terapêutica, tem sido muito usado para os transtornos ansiosos e depressivos. Legal. Eu não uso como primeira alternativa, mas depois que o paciente tentou 1, 2, 3 antidepressivos, tem vários efeitos adversos, perda de libido, dificuldade de relacionamento, você pode tentar e usar. Tá. Como neurologista, na minha prática, a grande gama de pacientes que eu tenho são dor crônica, pacientes portadores de síndromes demenciais, seja demência senil, doença de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal ou demência de Pick. Doença de Parkinson, insônia e tics, de uma forma geral, funciona muito bem. Tá, ou seja, tem uma vastidão aí. Lembrando que sempre tenta-se a medicina tradicional e ela usada como uma alternativa terapêutica. Tá. Consegue, doutor, conciliar uma medicação junto com o cannabis? Por exemplo, eu estou sofro de algum caso de depressão e estou usando uma medicação para isso e vou conciliar com a cannabis. Posso fazer isso ou eu tenho que tirar uma medicação para usar a cannabis? Como que funciona essa conciliação? A cannabis é um medicamento, como qualquer outro, tá? Que a única diferença é que você não sabe a dosagem que o paciente vai precisar. Tá. Esses casos de depressão geralmente funciona como uma balança. O paciente está usando antidepressivo, você introduz a cannabis medicinal e vai fazendo uma troca gradativa, vai aumentando um e vai reduzindo o outro. Tá. Entendeu? Não tem problema você usar associado. Tá? Mas quando você senta com o paciente, você tem que estabelecer um diagnóstico, feito o diagnóstico, você tem que traçar uma estratégia terapêutica junto com a família e com o paciente para atingir um objetivo. Isso tem que ser combinado porque cannabis medicinal, diferente da medicina tradicional, ela às vezes demora um pouco mais, mas depois ela mantém uma estabilidade muito maior. Doutor, queria que você explicasse um pouco sobre os efeitos colaterais do canabidiol. Eu acho que isso não é tão falado, parece que é é uma planta, não vai te fazer mal. E também como que a cannabis age no nosso organismo, no nosso cérebro, ajudando aí as questões medicinais. Perfeita a sua pergunta. Primeiro, vocês têm que entender que nós temos a medicina endocannabinoide. Nós produzimos no nosso organismo 2 substâncias básicas chamadas anandamida e 2-AG. E cada componente da cannabis age de determinada maneira. Por exemplo, o THC é um agonista parcial de receptor CB1. O CBD, ele atua nas enzimas de síntese e degradação
da anandamida e 2-EZ. Enfim, como qualquer medicamento que existem efeitos adversos. O THC, se mal usado, às vezes dá um pouco de pânico, dá taquicardia, dá fobia. O THC, se você começar com a dose alta, ele pode causar diarreia, apatia, hipotensão postural. O grande segredo da cannabis medicinal é você começar gota a gota e subindo bem devagarzinho que você consegue atingir um objetivo. Tá. Mas não existe medicamento no planeta, seja natural, seja tradicional, que não cause efeitos adversos. Tá? É importante que às vezes as pessoas acreditam que pode tomar aí a torta direita, sem um acompanhamento médico, e não é assim. E para fins terapêuticos, como que a cannabis atua? Então, a cannabis funciona como um sistema de homeostase, né? Nós temos esse sistema endocannabinoide que, quando está desequilibrado, você acaba usando os fitocannabinoides. Fitocannabinoides são os que vêm de fora. É o CBD, o THC, o CBN, o CBG. De acordo com a patologia que o paciente tem, você escolhe os óleos e as moléculas para tentar restabelecer o equilíbrio desse sistema endocannabinoide. Restabelecendo esse equilíbrio, você vai ter uma melhora clínica e um bom resultado terapêutico. Causa dependência química, que tem muita gente que já me perguntou, não sei, isso daí não vai me deixar dependente? Causa, doutor? Nenhuma dependência. Ou seja, a pessoa pode tomar desde, claro, né, acompanhado aí para não Cannabis medicinal não causa dependência. Vamos lá, perguntas. Qualquer médico pode prescrever? Sim, pode. Só que eu acredito que o médico tem que ter uma formação adequada, ele precisa fazer um curso adequado. Eu fiz parte da primeira turma da Weekend Academy, tenho orgulho disso. É um curso composto por 22 aulas, tem uma prova de título de especialista, de difícil, é uma prova difícil, né? E você sai do curso sabendo prescrever. Eu já prescrevia antes do curso. Esse curso me aprimorou muito e me deu melhores condições para tratar melhor os pacientes. Que legal. Acho que todo mundo tem o direito de prescrever. Eu só não acho que pode prescrever de qualquer jeito. Toma 5 gotas, 3 ao dia e volta daqui 15 dias. De qualquer jeito, né? Porque não vai ter contato semanal com o paciente, aumento gradativo gota a gota. É o único jeito de se atingir o ponto-alvo. Eu já tive uma paciente que falou para mim, que eu sempre sugiro, né? Olha, vai no psiquiatra, vai no neuro e vê com ele se você consegue ou não, né, usar a cannabis. Teve uma que falou assim, eu já usei, isso aí não faz efeito nenhum não, só melhorou nos 3 primeiros meses e agora não está fazendo mais efeito. Isso procede? Por que pode ter acontecido isso com ela? Procede, como qualquer medicamento. Tem pessoas que melhoram 100%, tem pessoas que melhoram 80%, tem melhores que melhoram 50%, tem pessoas que não têm benefício nenhum. É um medicamento como qualquer outro. Porque eu pergunto, porque as pessoas têm a ilusão, como você disse, está tendo um marketing muito agressivo hoje nas redes, como se a cannabis fosse a salvação de todas as doenças, né, de todas as patologias. E não é bem assim, né, não é por esse caminho. Então, é importante até você falar isso, porque é caro, né, é um tratamento hoje ainda caro, né, doutor? Hoje já tem um custo bem menor do que há 2, 3 anos atrás. Hoje nós já temos na farmácia da Drogaria São Paulo, do Brasil, 20 marcas de cannabis para comprar. E também você tem maneiras de importar também, que eu uso compassivo, e também tem as associações que você consegue comprar. Mas o grande segredo é você acertar a dosagem. Se acertando a dosagem, você vai economizar. Entendeu? Entendi. Por exemplo, a pessoa está nos ouvindo agora, identificou que ela tem alguém da família com Alzheimer, Parkinson, ou filho é autista. Qual o primeiro passo? Assim, eu quero ir atrás para eu usar ou para alguém da minha família usar. Qual que seria o primeiro passo para a pessoa conseguir ter acesso à cannabis? Não, o primeiro passo sempre é você ter um diagnóstico feito. Então tem que procurar o médico. Sempre.
Não médico, existe tá. cannabis medicinal sem orientação médica. Perfeito. Procurou o médico, estabeleceu o seu diagnóstico, você conversa com a família, você determina o óleo que você acha melhor, determinando o óleo, a família consegue. Hoje é muito simples isso. Se você comprar da associação, você faz um relatório médico, uma receita, em 7 dias está na sua mão. Na farmácia você compra, pega no mesmo dia. Se você quiser importar, em 15 a 20 dias está na sua mão. Tá. Com autorização da O Anvisa. próprio médico prescritor, ele consegue, ele consegue orientar a família? Sim, é assim. Você prescreve o remédio de determinada marca, por exemplo. Aí a pessoa entra no site da Anvisa, com a minha receita, com o meu laudo médico, faz o cadastro, entra no site da empresa, compra, 15 a 20 dias chega em casa. É que nem um remédio hoje controlado das pessoas. Tem uma burocracia ainda um pouco maior, tá. mas assim, melhorou muito nos últimos anos e esse ano evoluiu muito isso. Que legal. Esse ano evoluiu, qual seria a razão? Tem algum ato político? Ou Não, mesmo acho que da Associação Médica a abraçar própria isso? sociedade, a nossa cultura, os cursos que estão divulgando, começou a mostrar que tinha algumas patologias que não tinham resolução com nada. Entendi. E a cannabis começou a resolver coisas que as outras coisas não resolviam. Vou te dar um exemplo básico. Sim, Você por tem favor. um pai que tem Alzheimer, que fica extremamente agressivo, às vezes evacua nas calças, briga com todo mundo, começa a usar o cannabis, não vai recuperar a memória dele, porque ele já perdeu. Mas ele fica o senhor tranquilo, mais atencioso, mais social, dorme bem, se controla. Ou seja, aquele paciente que a família estava prestes a internar numa clínica de repouso, Já consegue. vai ficar dentro de casa sendo melhor cuidado. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A pessoa consegue tomar o canabidiol, né, fazer uso da medicina cannabis para prevenção, por exemplo, sei lá, vou falar por mim. Na minha família, nós temos aí um histórico das pessoas terem Alzheimer. E já sei que o cannabis faz, né, ele ajuda aí nesse tipo de patologia. Eu posso fazer uso da cannabis ou não resolveria ou ajudaria de alguma forma? Tá. A gente se baseia em medicina baseada em evidências. Não existem estudos científicos hoje que a cannabis pode prevenir a doença de Alzheimer, como Perfeito. qualquer outra. Ou qualquer outra doença. Esse foi só um exemplo. Qualquer doença, então vou tomar cannabis Não. para prevenir. Cannabis, Tá. na verdade, é um anti-inflamatório, um neuroprotetor e um antioxidante. Ele protege o cérebro. Mas doenças degenerativas não tem como ser prevenidas. Se tiver que acontecer, vai acontecer. O que você consegue fazer, se você tiver intervenção precoce, você tem uma evolução melhor. Tá. Pacientes oncológicos, doutor. Nos bastidores a gente estava até conversando, né? Você falando um pouco aí dos avanços que a cannabis, né, fez, a medicina da cannabis fez em relação a casos com câncer e tudo mais. Hoje, como que os pacientes com câncer oncológicos podem inserir o uso da cannabis em seus casos? Tem muitos estudos hoje relacionados realmente em benefício em relação ao câncer. Mas hoje, comprovado, nós temos melhoras dos sintomas do câncer. Você pega um paciente que chega no seu consultório fazendo quimioterapia e fala: doutor, eu tenho dor, eu não tenho fome e eu não durmo. A cannabis tira a dor, melhora a fome e o cara dorme melhor. Melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida. Legal. Há riscos, acho que você já falou, há risco na interação de medicamentosa? Sim, como qualquer outro remédio, você tem que sempre acompanhar. E ainda, por ser um tema polêmico, a cannabis é um paciente que você tem que sempre acompanhar mais de perto. Mais ainda, né? Quanto mais você está perto da família, mais a família fica confiante, mais sucesso você tem no tratamento. Legal. Em que casos que o CBD
tem melhores resultados. Você tem aí, né, uma experiência vasta e dentro de estudos científicos também, doutor, em que caso que você vê que o CBD consegue ter um resultado melhor? Autismo, epilepsia de difícil controle, doenças degenerativas de uma forma geral. Parkinson e Alzheimer. Parkinson e Alzheimer. E que caso que tem pouca chance? Já foram te procurar e você percebeu que não tem muito resultado? Dor aguda, por exemplo. Tem paciente que está com uma crise de hérnia de disco inflamada. Para dor aguda não funciona. Cannabis é muito bom para dor crônica refratária. Para dor aguda, por exemplo, não funciona. Você pegar o cara tá com crise de pânico, não adianta você dar 30 gotas, não vai resolver. Você tem que usar a medicina tradicional. Esse é o grande segredo. Saber não indicar. E indicar adequadamente, entendeu? Entendi. Às vezes é melhor você recorrer à medicina tradicional, equalizar o indivíduo e depois você fazer a transição. Perfeito. A cannabis, você tem que ter cuidado sempre com 3 situações que é a mesma coisa que acontece com qualquer remédio. Paciente cardiopata descompensado. O THC pode dar taquicardia. O CBD pode dar hipotensão. Paciente psiquiátrico descompensado. Olha só. E gestantes e pacientes amamentando. Mas assim, eu tô falando que a cannabis pode ter algum problema com esses pacientes, mas qualquer medicamento normal também pode ter. É tudo questão de uma monitorização mais ampla e você tá mais próximo do paciente. Por isso que precisa estar junto ao médico. Sempre. Não tem como, né? Os primeiros 2 a 3 meses você fala com o paciente por WhatsApp, assim, uma vez por semana pelo menos, até acertar a dosagem. Não tem outra forma. Tenho perguntas aqui da Vanessa. A Vanessa, ela já te conhece, viu, doutor? E ela soube que você estaria aqui e ela mandou algumas perguntas. A primeira: já existem marcadores biológicos que identificam o Alzheimer ou Parkinson? Sim, hoje você consegue fazer no laboratório Fleury um painel genético para demência de Alzheimer e para doença de Parkinson. Tá. E outras doenças também, doutor? Também, tem o painel genético para autismo, tem painel genético para distrofias musculares, tem o painel genético para várias patologias hoje em dia. Isso está muito evoluído. Isso já ajuda bastante, A né? genética tem evoluído muito nos últimos anos. Ajuda muito. Que legal. Outra pergunta: como o CBD do canabidiol atua no tratamento da doença de Parkinson e no Alzheimer? Você já falou um pouquinho, mas só para colocar aí para Vanessa. Tá, no Alzheimer, basicamente, é o que eu falei. Melhora do comportamento, o paciente fica mais calmo, ele consegue planejar melhor, executar melhor, mais participativo, regula o ciclo sono-vigília e diminui a agressividade. No Parkinson, ele não melhora a movimentação, melhora os distúrbios do sono, que o Parkinson tem pesadelos horríveis, que a gente chama de subcomportamental sono REM. Melhora a ansiedade, melhora o freezing, melhora a rigidez, consequentemente pode melhorar a desenvoltura do paciente. Legal. Mas não melhora o movimento em si. Legal. Ela fez outra pergunta, mas Vanessa, o doutor já respondeu, onde ela pergunta se pode ser usado de modo preventivo. A gente já respondeu aqui o doutor que não, né? Que não utiliza de forma preventiva. Doutor, tem mais uma pergunta aqui da Amanda. Amanda perguntou o seguinte: doutor Vitor, tenho enxaqueca crônica, o cannabis poderia me ajudar nesse tipo de tratamento? Enxaqueca é uma doença genética de transmissão hereditária. Eu opto sempre por medicações tradicionais. Quando as medicações tradicionais não funcionam, eu tento utilizar cannabis. Mas jamais como primeira escolha para enxaqueca crônica. Tá, tem mais perguntas aqui, vamos ver se a gente já não fez no nosso bate-papo. Dependência química, o pessoal perguntou bastante. Tá. Uma pergunta interessante. Qual seria a diferença do THC e do CBD? São 2 moléculas completamente diferentes. Ambas são psicoativas. Ambas atuam no sistema nervoso central.
Só que o THC, ele pode ser psicotóxico, ou seja, causar o famoso barato. Tá. Então o THC você tem que ter um pouco mais de cuidado, usar doses menores, subir bem mais devagar do que o canabidiol. Tá, interessante. Outra pergunta, essa é um pouco polêmica, hein, doutor? Há muita resistência ou preconceito da classe médica para o uso desta terapia? Sim, ainda existe. Melhorou muito isso. É que no meu caso, as pessoas já me procuram para isso, tá? Eu atendo muita mãe de médico, muitos filhos de médicos e assim por diante. Eu acho que assim, só o médico explicando, mostrando um artigo científico, mostrando os benefícios e estando do lado da família, só nós vamos conseguir quebrar esse preconceito, entendeu? Isso não vai ser do dia para noite. Sim, sem dúvida. E o mais importante disso tudo, eu acho, que é saber diferenciar. Cannabis medicinal é uma coisa, cannabis recreativo é outra. São duas coisas totalmente diferentes. A partir do momento que as pessoas conseguem entender isso, tudo fica mais fácil. A pessoa que faz uso da cannabis medicinal e de repente está viajando, ela precisa levar a prescrição médica com ela? Isso é uma coisa importante. Os óleos artesanais você não tem um registro da Anvisa. Então você não pode sair do país com esse óleo. Tá. Os óleos importados você tem um registro da Anvisa. Você tem que viajar com o registro, com o relatório médico e com a prescrição e ver a legislação do país. Se esse país não aceita, como o que aconteceu na Rússia há algum tempo, não tem conversa, você vai ser apreendido. Caramba. Mas nos Estados Unidos você pode entrar, no Canadá você pode entrar, a maioria dos países da Europa você pode entrar. Mas o importante sempre é você ver a legislação do país e outro, o seu médico tem que estar ciente a isso, né? E ter o canal aberto para não acontecer nenhuma fatalidade. Tá. Ampliando até um pouco, qual país ou quais os países que estão mais avançados no uso dessa medicina? Eu acho que o Canadá tem a melhor qualidade dos produtos. Tá, de qualidade, né? De qualidade. Mas hoje o Uruguai tem avançado muito. Falta um pouco de qualidade, mas a produção é muito grande deles. O Uruguai já tem uma produção. Sim, o Uruguai é cannabis legalizado, né? Você pode fazer uso recreativo a torta direito. E os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também, cannabis em alguns estados é legalizado, uso recreativo. Califórnia, né? Califórnia, Massachusetts, vários estados é legalizado, você pode fazer uso recreativo e uso medicinal. Geralmente são duas coisas que não combinam muito bem. A pessoa que faz uso do recreativo geralmente não se beneficia do medicinal, tá? Porque o recreativo bloqueia os receptores onde o medicinal onde é o objetivo do cannabis medicinal fazer efeito. Tá. No Brasil, doutor, como que você vê esse avanço? A gente já avançou bastante, você disse, né, nos 2 últimos anos principalmente, mas ainda há muito para avançar. O que precisa avançar ainda, na sua opinião? O que você, que está no seu dia a dia, observando, o que a gente pode esperar num futuro próximo para avanços, né, no uso do cannabis? Eu acho que assim, tem que ter uma formação, um curso muito bem feito para médicos prescritores. Hoje tem alguns cursos. Acho que é o Weekend Academy é o curso de maior referência que tem. O Dr. João está fazendo. O Dr. João que esteve aqui no canal está fazendo o Weekend. Eu fiz parte da primeira turma, eu sou host deles, estou apresentando as lives. Que bacana. É um curso impecável. Você aprende o que é a planta, como essa planta, o que tem todos os componentes dessa planta, como esses componentes agem na doença e ainda você tem um amparo jurídico. Ou seja, são 22 aulas que você tem um amplo feedback de todos os experts e todos os participantes. Tá. Nesse sentido de formação dos médicos e no sentido assim, no geral mesmo da cannabis, quando eu falo de indústrias hoje no Brasil, não sei se existe ainda ou se o Brasil está avançando nesse sentido de ter a própria indústria aqui no Brasil. Já tem indústrias, a Prate Dona Dulce foi a primeira que está
nas farmácias, tem outras empresas também que você tem a pronta entrega. Mas eu acho que isso envolve outras coisas. Acho que isso envolve alguns conceitos sociopolíticos, econômicos e culturais também, entendeu? Acho que a visão, todos têm que saber diferenciar o que é recreativo e o que é medicinal. Sim. Entendeu? Legal. Eu defendo a cannabis medicinal. Tá, legal. A cannabis medicinal pode ser utilizada para animais? Sim, hoje é muito utilizado para animais, para epilepsia, para cachorros com problemas musculares. Já tem sido utilizado para cavalos, para recuperação de fibrose, para melhora do rendimento, para cavalos bravos para ficarem mais calmos e assim por diante. Legal, então o uso é bem amplo, né, doutor? Bem amplo, tem muito a crescer ainda aí para frente. Legal. Você tem, doutor, inúmeros casos, acredito eu, de sucesso com o uso da cannabis, né? Você disse que está atualmente com mais de 1.000? Mais de 1.000 pacientes. Mais de 1.000 pacientes, onde você está cuidando, né? E está ali acompanhando. E compartilha com a gente alguns casos, ou um caso assim especial que a pessoa chegou até você, que ela começou a utilizar o cannabis e o resultado que ela teve para a vida dela. Teve recentemente, há uns 2 meses, um paciente com uma síndrome chamada Gilles de la Tourette. É uma síndrome composta por tiques fônicos, que a pessoa está conversando com você, começa a gritar, fala para Eu sei qual múltiplos é. tiques. Tem uma cantora famosa que recentemente disse que tem essa síndrome, uma cantora jovem. Eu não, Eu não vou lembrar o nome. A gente vai colocar aqui, depois eu falo pra você, a Van, que é a nossa editora. eu não me lembro, mas enfim. Aí, há uns 40 dias atrás, eu passei um óleo e sabe-se que o tique ele é muito responsivo ao THC, só que em doses baixas. Primeira consulta que eu fiz com ele online, ele, a cada 3 palavras, ele dava um grito e fazia um tique. Aí chegou o óleo pra ele, hoje eu fiz o retorno com ele antes de ontem. Ele estava com 5 gotas 2 vezes ao dia. Por 40 minutos de consulta, ele não fez nenhum tique vocal, fez só 2 tiques fônicos. Aí antes de terminar a consulta, toda a família pediu para falar comigo e me agradeceu imensamente pela satisfação e por dar qualidade de vida para ele, porque ele tinha vergonha de sair de casa. Hoje ele já sai com a esposa, ele já está saindo com os filhos. É óbvio que algumas situações de estresse pioram e a gente tem que melhorar muita coisa ainda. Sim. Mas tem muitos casos marcantes que a gente tem no dia a dia, né? Sim, e isso é muito satisfatório, né? A gente Sim. saber que pode... Melhora pra caramba o paciente e a gente fica feliz. Então melhora até o ego da gente, né? A gente começa a resolver coisa que os outros não resolvem, né? Sim. Mas isso requer muita paciência. É responder o WhatsApp, inúmeros WhatsApps todo dia, estar sempre do lado do paciente. Conheço o Dr. Vitor, viu, gente? Pra gente falar, pra gente ter conseguido fazer esse vídeo pra vocês, foi o que, uns 3 meses, doutor? Entre marca, desmarca, mas a gente tá aqui com ele hoje. E, doutor, vou colocar você no nosso divã. A gente tá quase finalizando o nosso bate-papo, mas eu quero colocar você no nosso divã para as pessoas conhecerem um pouco mais a sua pessoa, não só o médico incrível, mas o ser humano que você é. E a primeira pergunta, bora lá? Bora? Qual terapia que você mais recomenda? Isso, terapia no geral, não só médica, que você recomenda, que você já tenha experimentado, que você tenha gostado, ou que gostaria de fazer? Terapia da felicidade. Faça o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Esse é o lema que eu tenho ali. Tente crescer na vida sem passar por cima dos outros. Nunca fale mal de colegas que têm às vezes um pouco de inexperiência e se equivocam com o uso da cannabis. Tente consertar as coisas sem desmerecer terceiros. Eu acho que o sentido na vida para mim é esse. Plante, cultive que você vai colher direito. Se você fizer errado, uma hora a conta chega. Essa para mim é a principal terapia. É isso que você tem que passar para o paciente. Às vezes o paciente vai no seu consultório, muito mais vale você ouvir para ele, respeitar, dar para ele carinho, atenção e colocar palavras bem colocadas. Às vezes isso é melhor que qualquer remédio, seja tradicional ou até a cannabis. Tá? Com certeza. Acho que o ponto básico da medicina é isso.
você proporcionar uma melhora da qualidade de vida e melhorar a vida do paciente. Nem sempre você consegue curar tudo e todos. Com Aliás, certeza, na grande maioria das a vezes gente você não consegue, né? vai tentar proporcionar com Sim, as ferramentas que a gente tem o melhor possível. eu acho né? que se a pessoa estiver feliz, a família fica feliz, a pessoa trabalha melhor, a pessoa se diverte melhor e tudo fica melhor. Eu acho que a felicidade é a base de tudo. Muito bom, doutor. Complete. A medicina canabidiol é? A medicina endocannabinoide é o presente e vai ser muito mais no futuro. Mas ressalto, não serve para tudo e todos. Não é a oitava maravilha do mundo. Cada patologia tem um óleo adequado a ser utilizado e você tem que ter uma empatia muito grande com o paciente, uma relação muito mais próxima que a medicina tradicional. Acho que esse é o grande significado da cannabis medicinal. E é importante você falar isso, que pode ser que a gente, né, esteja sendo assistido por outros médicos que queiram ingressar aí numa formação, numa especialização cannabis. Eles precisam entender que vão precisar se dedicar, talvez um pouco mais do que a medicina, para esse É tipo extremamente de difícil, consulta. é uma planta que tem 500 componentes, você vai ter que estudar, você vai ter que saber anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia e entender como os componentes da planta funcionam para você ter um resultado. É difícil, mas te traz benefícios e é muito satisfatório. Legal. Doutor, um sonho. Continuar sendo feliz. Um medo. Perder a vontade e perder o prazer de fazer o que eu faço. Que é trabalhar como médico. Trabalhar como médico, né? Fazendo esse trabalho tão legal que você faz. Um defeito. Ser muito perfeccionista. Às vezes eu quero muito e às vezes não é possível conseguir tudo que eu quero. Uma qualidade. Acho que a minha melhor qualidade é a relação com o médico-paciente. Eu tento tratar. Eu vejo o paciente como minha avó, minha mãe, minha irmã, meu primo, minha amiga e dou essa liberdade para isso. Tento estar próximo sempre e acredito que o resultado da medicina depende muito de uma boa empatia médico-paciente. Se não tiver empatia médico-paciente, acho que dificilmente vai dar certo. Sem dúvida. Acho que talvez essa seja a minha melhor qualidade. Eu acho que eu consigo conversar com um funcionário público e com um empresário do mesmo jeito. Acho que talvez essa seja a minha melhor qualidade. E a sinceridade sempre, né? É lógico que existem maneiras de se colocar a sinceridade, Sim. mas eu acho que o médico jamais pode tirar a esperança das pessoas. Perfeito, doutor. Entendeu? Concordo. A gente foi feito para tentar melhorar e dar esperança, dentro da realidade, óbvio. Mas nunca tirar a esperança e matar a pessoa antes, um ano antes que ela morra. Né? E você como médico, né, e quem for médico estiver nos assistindo, vocês não sabem o poder psicológico que vocês têm sobre a vida da pessoa, porque quando você está ali, o médico é uma autoridade. E eu já peguei casos de pessoas que vieram fazer consulta comigo, né, por uma questão aí de melhorarem a psique delas por conta de médicos que destruíram a esperança em relação à vida, ao tratamento médico, e é muito perigoso. E pessoas que se recuperaram, doutor, foram para outros médicos, fizeram o tratamento comigo, mas que conseguiram ter forças para continuar a viver. E isso foi disso uma parte, né? Claro que a gente não vai responsabilizar o médico totalmente, mas a pessoa já vai destruída, já sabendo de um diagnóstico muito difícil. E quando o médico não tem empatia e compaixão, né? Empatia e compaixão, ele é capaz de dar ali uma facada final na pessoa. Médico às vezes é como um padre. Se você colocar uma palavra mal colocada, depende do grau cultural da pessoa, ela interpreta de alguma maneira. Sem dúvida. Mas meu princípio básico é
Nunca perca a fé e nunca perca a esperança. Perdeu isso, Perdeu tudo. perdeu tudo. Concordo. Um arrependimento. Um arrependimento? Tá Não. longe, hein? Não tem, doutor. Cara, não tenho. Que bom. Acho que todas as coisas que eu fiz de errado na minha vida, eu sei o que eu fiz de errado e consegui aprender com isso. Não me arrependo muito de nada que eu fiz, não. Muito bom. Uma grande realização. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. E já que a gente está no Loucos por Terapia, uma loucura. Ah, cavalo. Por cavalos. Cavalo, sou doente por cavalo, como pinto de cavalo desde criança, fiz de piso, laço, muito tambor até hoje. Esse é o meu vício. Doutor Vitor, se conselho fosse bom, qual seria o seu? Para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos Durma assistindo. bem, coma bem, faça atividade física e mantenha uma saúde mental preservada. O resto é consequência. Muito bom. Últimas informações, não sei se a gente falou de tudo, que o assunto é extenso, até para não prolongar, eu sei que o seu tempo, mas mais alguma informação para as pessoas que buscam esse tratamento com CBD, com canabidiol. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, doutor? Sim, acho que vocês têm que procurar a formação do médico, o médico que tem formação, o médico que tem experiência e um médico que esteja do seu lado, que te passe o celular e que te ajude. Porque é um medicamento que você tem que aumentar gota a gota, você tem que ter um feedback semanal do paciente. Qualquer coisa que fuja disso não é correto em relação à terapia canabinoide. Tá, então, gente, acho que deu pra gente pegar aí o recado, entender um pouco mais sobre essa medicina tão importante que pode ajudar a salvar vidas, né, doutor? Sim, é uma coisa que eu ressalto sempre. É uma alternativa Sim, uma ótima alternativa. terapêutica e uma nova ferramenta que veio para ajudar, que tem que ser muito bem indicada. Não pode estar sendo usada que nem nego está usando para crescer cabelo e para emagrecer. Tá? Tem indicações adequadas e terapias adequadas e acompanhamento adequado. Cada paciente responde com óleo. Não existe uma receita de bolo para cada um. É uma terapia totalmente diferenciada. Legal. Você trouxe esse livro aí, né, doutor? A gente acabou nem falando um pouco dele. Quer falar um pouquinho do seu amigo, né? Seu, né? Não, esse livro aqui Mas para as livro, pessoas que quiserem saber um pouco mais, é o né? livro de um amigo que ele me deu de presente, é Cannabis Medicinal do Brasil, do Thiago Calado. Eu trouxe para te dar de presente. Muito e obrigada. pelo convite por eu ter te dado o cano aí uns 2 meses para não fazer a entrevista por falta de tempo e viagens. Muito obrigada. Olha, gente, eu vou ler esse livro com muito carinho. Cannabis Medicinal no Brasil, do organizadores Thiago Melo, Calado, Margarete Akemi, Kishi, Ana Cristina Lopretti. Editora aqui XR8, acho que é isso. Depois a gente vai colocar na edição para que vocês que queiram saber mais sobre o canabidiol, cannabis medicinal, vocês podem ler esse livro também. Doutor, muito obrigada. Quem quiser te encontrar, como que faz? Instagram, né? Dr. Victor Saab. Tá, vamos colocar aqui. Depois você coloca. Telefone também a gente pode colocar? Pode colocar os 2 telefones, o consultório, tudo. Tá bom. Eu tento sempre ser solícito, responder o Instagram, WhatsApp, sempre que possível. Eu tenho na minha cabeça que o paciente, quanto mais ele espera, mais ele sofre. Então, às vezes, quanto mais rápido você responde, você causa menos angústia e causa menos sofrimento no futuro. Legal. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Conversar sobre esse assunto. Talvez a gente faça uma live, hein? Vamos tentar uma live pelo Instagram. Vamos. Acho que vai ser legal também levar esse assunto para as pessoas interagirem. E, gente, muito obrigada. Peço para vocês curtirem esse vídeo, comentarem também, deixem aí suas dúvidas. A gente pode pegar depois
mandar para o Dr. Vitor, de repente a gente tenta, né, doutor, responder as dúvidas de vocês. Por que é tão importante você se inscrever no nosso canal, curtir, interagir com a gente, para que esse vídeo consiga atingir mais pessoas, e atingindo mais pessoas estaremos fazendo o grande objetivo desse canal, que é ajudar pessoas, levar informações sobre saúde, bem-estar e que elas possam ter aí conhecimento sobre assuntos que muitas vezes elas não têm acesso ou é falado de uma maneira onde elas não consigam entender. E aqui no Loucos por Terapia a nossa missão é levar conhecimento de qualidade, com qualidade. Foi assim que a gente fez com o Dr. Vitor. Muito obrigada novamente. Pessoal, valeu, obrigada. Obrigado, até o próximo vídeo. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.